Vamos lá. Algumas coisas importantes na comunicação. Uma boa comunicação, ela reflete boas relações interpessoais, ou seja, desenvolver essas habilidades de comunicação significa tornar as nossas relações mais saudáveis, né? Nós já fizemos a introdução nessa noite falando sobre isso, o quanto a comunicação é algo importante, algo que vai refletir nos nossos relacionamentos. Por isso é importante, queridos, nós aprimorarmos, tá? Algumas pessoas já têm uma habilidade, uma capacidade melhor de se comunicar, de se relacionar, de ouvir, né? De ser ouvido, né? De conseguir fazer com que as pessoas o ouçam também, né? Porque nós vamos ter pessoas que têm muita habilidade em falar, mas às vezes são empobrecidos na questão de ouvir. E a comunicação é falar e ouvir. Muitos dos problemas que nós temos é porque nós falamos bem até, mas nós não ouvimos. Tá? Então, o ouvir, desenvolver a escuta é algo muito importante. Tá? Então, levem realmente a sério, aproveitem essa aula assim como um start mesmo, como uma motivação para que vocês cresçam nessa área da comunicação, né? Vejam alguns vídeos, leiam a respeito da comunicação, comecem a fazer uma comunicação intencional. Lembra que nós falamos sobre intencionalidade, né? Na nossa aula de inteligência emocional, na nossa aula de temperamentos. Então, nós precisamos ser intencionais. Né? Na aula de autocuidado, falei bastante sobre intencionalidade. Então, a comunicação também. Para nós melhorarmos a nossa comunicação, nós precisamos ser intencionais nisso. Perceber, analisar como a gente tem se comunicado. Né? Uma comunicação deficiente é a fonte de diversos problemas pessoais e organizacionais. Então, como eu citei para vocês, assim, quando eu estava terminando a faculdade, eu trouxe para o meu pastor na época um projeto, né, com alguns temas de comunicação, relações interpessoais, e até brinquei com ele, falei assim, isso aqui está parecendo muito tema de palestra de motivação, né? Essas palestrinhas que dá na empresa, nas empresas e tudo. Só que muitas vezes as nossas dificuldades na igreja, nas lideranças, não são situações extremamente graves, queridos. Não é assim que alguém, eu vou sair da igreja porque o meu líder está em pecado. Algumas vezes sim, mas a maioria das vezes não. É por problemas e conflitos nos nossos relacionamentos. Porque eu tive um embate com alguém, e aí, às vezes, o lindo do meu líder escolheu o outro lado. Escolheu acreditar e aceitar a outra versão, e não a minha. Entendeu? E aí começa essas coisas. Por quê? Porque não há imparcialidade, não há resolução do conflito. Né? Na maioria das vezes a gente não senta para resolver conflito, a gente deixa quieto, a gente abafa. Só que tudo que a gente engole sem ser digerido vai fazer mal, vai querer voltar. Tem uma frase que diz assim, tudo aquilo que enterramos vivo não morre. Para enterrar tem que estar morto. Então, conflitos é algo muito presente na nossa vida em todos os contextos. Então, por isso que essas temáticas, por mais simples que pareçam, elas são tão importantes de serem ensinadas nas nossas igrejas. São importantes de serem ensinadas para os nossos jovens, para os casais, para as famílias. Inclusive, tem um livro aqui que eu quero indicar para vocês. Um minutinho que eu vou pegar. Os conflitos no lar e as escolhas do pacificador. Esse livro aqui, eu ministro um seminário com base nele, um seminário de família. E aí nós temos um momento só com os casais. Espera que eu fiquei em frente ao ventilador. Ó. E a gente ministra só para os casais sobre conflitos. Porque existe a forma bíblica de resolver conflitos.
Existe a forma bíblica de resolver conflitos. E aí, muitas vezes, nós estamos resolvendo os conflitos de forma errada. Tá? Então, uma comunicação deficiente, ela é a fonte de diversos problemas pessoais e organizacionais. Então, problemas das empresas. Você sabia que a maioria das pessoas, eu já falei, acho que eu falei numa aula, acho na aula de inteligência emocional, esgotamento, alguma dessas aulas eu falei que 2/3 das grandes demissões, as demissões das grandes empresas, elas não acontecem por falta de capacidade, por falta de um bom currículo, por falta de técnica. As 2/3 das grandes demissões nas grandes empresas acontecem por falta de inteligência emocional. Acontecem porque as pessoas não se relacionam bem. Então, você pode ter um grande currículo, né? A gente falou sobre ter dons, ter habilidades, ter riquezas, né? Tesouros, nós temos tesouros, né? Nós temos chamado, mas se tudo isso não estiver alinhado com uma boa comunicação e um bom relacionamento interpessoal, vem tudo por água abaixo. Então, as nossas famílias, né? Por isso que eu indico esse livro. Eu não sei se tem ele em PDF, mas é um livro que vale super a pena você adquirir ele, que vai falar sobre os conflitos no lar e as escolhas do pacificador. Então, ele é um guia para lidar com crises na família. Excelente esse livro. E a gente ministra seminário e fala com os casais sobre isso, sobre como resolver os conflitos. Por quê? Porque como nós temos um coração caído, como diria Andréa Vargas, de Savalanche, como nós temos um coração caído, o nosso parâmetro para resolver conflitos, para resolver os nossos problemas de comunicação, nunca vão ser biblicamente saudáveis, né? Então, nós temos sempre ir para a palavra, amém? Então, 70%, preste atenção, 70% do tempo das nossas vidas é dedicado à comunicação e negociação. Gente, tudo envolve comunicação. Tudo. E muitas vezes nós adoecemos porque nós não conseguimos comunicar. Nós não conseguimos comunicar o que sentimos, nós não conseguimos comunicar o que pensamos, nós não conseguimos comunicar o que queremos. E aí as pessoas começam a agir conosco ou deixar de agir em diversos contextos e aquilo nos afeta, aquilo nos machuca, aquilo nos dói, aquilo nos ofende, aquilo se torna um abuso. Mas por quê? Porque eu não consegui me comunicar. Certo? Então, a comunicação é algo muito importante. Então, vocês precisam sair nessa noite dessa aula entendendo isso, despertos para isso, para essa área, para saber se às vezes a sua vida ela não está, às vezes, com alguns embaraços, com alguns desgastes, com algumas, assim, bloqueios, porque a sua comunicação não está sendo uma comunicação eficaz. Tá? 90% das comunicações se dão por meios não verbais. Então, vai novamente. 90% se dá por meios não verbais. Bem-vindo, Danilo, na nossa aula. Amigo meu lá de Porto Velho. Então, a comunicação é algo extremamente importante. E a comunicação não verbal, ainda mais. Porque você pode estar com a cara de que, né, aquela cara, você já viu aquela cara de paisagem? A gente fala assim, mas fulano, o que foi? Nada, não falei nada. Você não falou nada, mas disse tudo. Então, às vezes a nossa cara não está condizendo, não há congruência. Eu falo. Alguém aqui já ouviu aquela história assim, que o marido fala assim, mas eu amo essa mulher, mas essa mulher não acredita que eu amo ela. Alguém já ouviu essa história por aí? Por quê? Porque ele só fala, gente. Fala, mas não faz nada. Aí no dia do aniversário da mulher, não lembra do aniversário da mulher. Você acha que essa mulher vai se sentir amada? Sinceramente, não vai. Ou você fala, não, professor, né? Sua aula muito boa, sua aula top, sua aula, mas você fica lá com aquela cara de paisagem. Não expressa, não comunica, não transparece. Né? Então, a comunicação não verbal, ela pesa muito, ela pesa demais. Os olhos dizem muito, né? E aí 10% por meios não verbais.
Vamos lá, olha isso aqui. Somente 7% dos sentimentos e dos propósitos da pessoa são transmitidos através da palavra. Quando nós nos comunicamos, 7% daquilo que a gente pensa, daquilo que a gente sente e da nossa intenção, ele é transmitido pela palavra. 38% dos sentimentos são comunicados pelo tom de voz. E 55% do comportamento, da comunicação, ela acontece através do comportamento não verbal. Então, o maior peso, no fritar dos ovos, o maior peso na nossa comunicação, em todo o processo de comunicação, está pelos meios não verbais. Por isso que é tão importante nós conseguirmos comunicar aquilo que a gente pensa, que a gente sente e que a gente quer também, o nosso desejo, tá? Quando nós falamos de alma, nós falamos de pensamento, né? Nós falamos da mente, nós falamos da vontade e nós falamos das emoções. E às vezes nós não conseguimos comunicar a nossa vontade. A gente tem uma vontade, às vezes, neutra, uma vontade passiva. E isso, no decorrer do tempo, se isso não for alinhado, não for ajustado, leva a adoecimentos seríssimos, níveis seríssimos de transtorno, tá? Ó, primeiro foi... Oi, pode falar. A parte que você falou, a fala e não verbais, fala aquele percentual de novo para mim, por favor. Tá. 7% dos sentimentos e propósitos são transmitidos através da palavra em si, na fala. 38% pelo tom de voz. E 55% através do comportamento não verbal. Obrigada. Gente, 1 Coríntios 5,11 diz o seguinte, para vocês verem como isso é sério. Tem vários outros textos, vou citar esse e mais um que eu me lembrei agora. 1 Coríntios 5,11 diz assim: mas agora vos escrevi para que não vos associeis com aquele que, dizendo-se irmão, for devasso, ou avarento, ou idólatra, ou maldizente, ou beberrão, ou roubador. Com tal, nem ainda comais. Para você ver, a falta de congruência. Então, nós precisamos olhar o todo. Por quê? Porque tem a comunicação verbal e a comunicação não verbal. Então, quando eu sei que há verdade em alguém? Quando eu olho o seu comportamento. Por isso que a palavra diz, né? A boca fala do que está cheio o coração. Ou seja, fala é o comportamento, é a expressão daquilo que está dentro. E o nosso comportamento, a forma como eu olho, né? Isso que a gente fala às vezes, né? Fala assim, nossa, fulano não gostou muito. Ele não falou nada, mas você viu na fisionomia, você viu a reação, né? Ou quando a gente vê que alguém ficou enciumado, ou ficou com inveja. Ou seja, os comportamentos expressaram. E aí, às vezes, a fala da pessoa é, nossa, eu tô tão feliz por você. Aí você fala, sangue e fogo. Não tô feliz nada. Por quê? Porque expressou, demonstrou, tá? Então, esse versículo é muito interessante, porque ele fala assim, Paulo fala, eu vos escrevi para que não vos associeis, não andeis com aquele que se diz irmão, mas ele não é. O comportamento dele não é. A comunicação não verbal dele está dizendo para vocês que ele não é irmão, ele não comunga da mesma fé. E aí, Isaías, ou Oséias, não me lembro agora, Deus vai dizer assim, acho que é Isaías, esse povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Ou seja, eles tentam maquiar ali um comportamento, né? Mas você vai ver sempre que pouco depois sempre mostra, sempre comunica, né? Sempre vai, em algum momento, o nosso corpo fala, né? A psicologia vai dizer isso, né? O corpo fala. Então, nós temos que observar aquela frase, eu acho que eu disse em uma das outras aulas também. Quer conhecer alguém? Coma 1 quilo de sal. É ou não é? Por quê? Porque para comer 1 quilo de sal demora. Né? Do pessoal que está aqui nessa aula, o Danilo é o que mais me conhece. Não sei se isso é bom ou se isso é ruim.
Nós já comemos 1 quilo de sal, muitos anos de amizade. Então, a gente sabe, a gente conhece, quando a gente convive, a gente conhece o comportamento, a gente conhece a comunicação, a gente sabe se aquele tá tudo bem, realmente tá tudo bem, né? Ou não tá tudo bem porque a gente está acostumado a dizer que tá tudo bem, né? Então, nós precisamos observar e perceber até mesmo em nós o que há congruência e o que não há congruência. E aí a gente vai entender o quê? Que o que importa não é só o que se diz, mas como se diz o que se diz. Não é? Não é só o que se diz, mas como se diz o que se diz. Então, existem inúmeras formas. Eu tenho visto bastante no Instagram uma frase que diz assim: existem 1000 maneiras de dizer algo, escolha a mais gentil. E isso é uma grande verdade. Eu posso falar algo para alguém que tem muita verdade, mas existem várias maneiras de se falar aquilo. Há várias maneiras, o pastor Gelbi perguntou agora há pouco, né? Às vezes as pessoas não nos entendem na comunicação. Por quê? Porque existem as maneiras de se falar, existe a maneira de se preparar o terreno para se falar algo que queira se falar, né? E existe o dom, o tom, né? Não o dom, o tom de se falar algo, né? O tom de estudo. Se é um tom acusatório, se é um tom de crítica, se é um tom de desprezo, de indiferença, entendeu? Se é um tom... E aí, por isso que é tão importante nós estabelecermos empatia. A gente conseguir, né? Nós falamos sobre simpatia, antipatia e empatia. E a empatia é o último grau de identificação de uma pessoa com a outra. Então, quando eu atinjo esse grau, eu ganho credibilidade para falar algo. Tem um vídeo lá no meu Instagram que eu fiz, deve ter umas 3, 4 semanas, sobre crítica. E como receber crítica, né? Porque às vezes é algo assim, a gente fala, não, crítica não me abala, não. Mas será? Eu fiz uma enquete lá e o pessoal que falou que não abalava eram as mesmas pessoas que falaram que ficam chateadas quando recebem uma crítica. Então, não tem congruência. Então, por quê? Porque existem maneiras e existem realmente quais pessoas estão fazendo essas observações. Então, se nós queremos ser pessoas que lideram, que influenciam, que realmente comunicam, né, a fé que nós vemos lá em Filemão 1:6, a gente comunicar com eficácia, nós temos que ser pessoas que se tornam empáticas umas com as outras e assim nós ganhamos a credibilidade para falar algo, para construir algo. Você não vai aceitar a opinião de qualquer pessoa que chega. Qualquer pessoa que passa na rua e dá uma opinião. E aí? Não vai fazer diferença. E assim é a gente também. A gente quer abençoar pessoas, fazer as pessoas crescerem, tudo. Nós precisamos estabelecer nível de comunicação. Olha lá, quando as mensagens verbais e não verbais são normalmente... vamos lá. Quando as mensagens verbais e não verbais são contraditórias, o receptor pode ficar confuso e normalmente vai dar mais peso à comunicação não verbal. Então, como eu falei, eu falo que eu amo, é a mesma coisa para Deus, né? Deus fala, né? Esse povo me honra com os lábios, mas seu coração está longe, ou seja, o seu comportamento, sua atitude, sua expressão é vazia, né? A comunicação verbal é uma, mas a não verbal é outra. Então, as pessoas elas vão dar mais peso para aquilo que nós não falamos, para aquilo que nós expressamos, tá? Então, em qualquer sentido, eu amo muito os meus filhos. Alguém já ouviu um pai falar isso por aí? Eu amo muito os meus filhos. Os meus filhos são tudo para mim. Mas aí você não vê o pai presente no aniversário de uma criança dessa. Você não vê uma presença afetiva, nem quando está presente mesmo, né? Às vezes poucos momentos. E aí no casamento a gente vai ver isso. Quantos casamentos que se desfazem por falta, né, desse relacionamento, dessa comunicação eficaz, uma comunicação verdadeira, porque a fala é de amor, né? E a nossa fala às vezes para com Deus, para com as pessoas é essa fala, mas o nosso comportamento não é. Dentro da igreja as pessoas, né, no mundo, você for perguntar, você ama Jesus, você ama Deus? Amo, mas e aí? O que é a sua vida? Vamos bater uma real aqui. O que a sua vida testifica desse amor?
Ah, eu amo os sonhos de Deus, amo os propósitos de Deus, mas tu não abre mão dos seus para viver os dele. Não faz sentido, né? O pessoal aqui que tá com a câmera fechada, eu não sei como tá a sua cara. Por isso eu gosto de câmera aberta. Ai, começou a bater. Essa Vitória minha. Já tirar um print aí já. Eu nem bato, Vitória. Então, é o seguinte, é porque eu sou pastora, né? Tem que dar um cajado, né? Aliás, a vara, depois o cajado. Então, o que realmente expressa? A Fabiola está pensativa, muito bem. Glória a Deus. O que a nossa vida expressa de verdade? Na nossa comunicação, verbal e não verbal. Vamos lá, isso aqui é um parêntese, é os rema que vem na hora. Porque nós falamos que amamos, eu amo. Quem já ouviu, gente? É muito engraçado. Eu estava num lugar e alguém falou assim, quando a pessoa fala assim, pastor, eu tô contigo. Amado, pelo amor de Deus, não fala. Porque quando fala isso, porque quem tá. Quem tá não fala, faz. Se envolve. E aí, o cara da Vitória. Gente, abre a câmera todo mundo para me ver. Muito engraçado. O pastor Jairo tá aqui, deve estar adorando também. Manda os discípulos, pastor, para essa aula, próxima semana. Fala que tá, mas na hora H não tá. Por quê? Porque fala muito e age pouco. Não tem congruência. Aquele funcionário, né? O Danilo é empresário, tá aqui. Aquele funcionário, esse é o meu patrão, o cara é top, o cara é fera, né? E ele é mesmo, né? Mas o cara fala demais, isso aí você pode saber. Oh, meu Deus, você até pensa, você fala, não fala que vai estragar tudo. O tanto que você era bom, você vai começar a ficar ruim agora. Porque a gente é provado naquilo que fala, gente. Entendeu? Então é melhor falar menos e fazer mais. Então, qual que é a nossa comunicação? A gente fala que ama mãe, fala que ama pai, e aí não cuida. A gente fala que ama as pessoas, mas não tira, às vezes, 2 minutos para mandar uma mensagem no WhatsApp, para perguntar se está bem, para fazer uma oração em áudio para abençoar essa pessoa. A Vitória já está notando ali. Então, onde está a congruência? Onde está a comunicação verbal e não verbal? Por isso que as pessoas reclamam da gente, entendeu? Presta atenção. Porque elas leem aquilo que a gente faz. E aquilo que a gente faz, eu tenho uma das palestras, eu tenho umas 3, 4 frases sobre isso que é muito interessante. Porque a fala, ela tem um peso, mas o nosso comportamento, o nosso exemplo, tem um peso trilhões de vezes maior. O exemplo arrasta. A fala convence, mas somente o exemplo arrasta. Então, a gente pode ter falas, ter uma linguagem, mas o quanto há de verdade nisso? O jovem rico falou, que preciso, né? Para te seguir, eu já tenho feito tudo isso aí e tal, né? Tô contigo, né? Pedro falou, né? Tô contigo, Jesus, tô contigo e não abro. Ai, ai. Cantou o galo, Pedrão já tinha vazado. Ou seja, quando ele falou tudo aquilo lá, ele não estava com noção do comportamento dele, que teria que ser congruente com aquilo, né? Então, nós precisamos analisar. A gente fala, minha vida é de Deus, os meus sonhos, né? Eu quero viver tudo que Deus tem para mim. Abro mão dos meus... Gente, é os louvor que a gente canta. Você já prestou atenção? Esses dias eu fui ministrar para os jovens, e aí eu fiquei só prestando atenção nos louvor, uns 3 louvor, antes de eu pregar. Quando eu subi, eu já tinha anotado tudo no celular. Quando eu subi, eu comecei pelos louvor. Falei, amado, vocês prestem atenção. Vocês lembram aquela época daquele louvor do... Mexe com minha estrutura, sara todas as... Né? Me ensina... Gente, vocês lembram daquele louvor que a gente cantava muito? Régio Danese. Isso, Régio Danese. Gente, eu acho que teve daquela época lá um monte de papo, porque mexeu na estrutura e ó, não deu conta, vazou. Então a gente não presta às vezes atenção, né? Minha vida é tua, meus sonhos são teus, meus planos, meus problemas, tudo. Aí começa o trem, a gente fica desesperado. Por quê? Porque a gente não entende, a gente não... Aí vai para a avalanche e quer pedir para ir embora, né? Exatamente, começa a bater, começa a doer, aí ninguém quer vazar. Então, nós precisamos entender isso, tá? Nossa comunicação precisa ser congruente, aquilo que eu falo e como eu me comporto.
Então, amor a Deus, amor às pessoas, amor ao chamado, viver uma vida, né, que glorifica a Deus. Amados, a nossa vida não é sobre nós, não é sobre a gente estar bem, sobre a gente estar feliz, é sobre Deus, é para glorificar Deus. Então, se o nosso problema, a nossa luta, o nosso, né, desafio vai glorificar Deus, é isso que está valendo, entendeu? Então, nós precisamos viver uma vida em conformidade, amém? Vamos lá, a gente vai finalizando agora, a gente vai falar sobre assertividade. E a gente está... Se alguém quiser falar alguma coisa... Não, vou continuar batendo, como diz a Vitória, brincadeira. Vou continuar o conteúdo aqui para a gente fechar. Fechando mesmo, porque apareceu agora um negocinho aqui, falta 10 minutos para encerrar esse horário também. Ó, assertividade. Esse tema de comunicação é um tema muito amplo, né? Eu falei que ele faz parte de um curso que a gente dá, é um tema bem amplo. Depois que a gente fala sobre isso, a gente fala também sobre oratória, a gente ministra um pouco. Mas eu queria deixar aqui a gente falar um pouquinho sobre a assertividade, que eu acho muito importante. Eu sempre trabalho muito isso com os pacientes em clínica. Assertividade pretende-se. Assertividade é o ato de defender os direitos pessoais e expressar os seus pensamentos, sentimentos e convicções de uma forma apropriada. Tá? Então, assertividade é quando eu consigo comunicar aquilo que eu penso, aquilo que eu sinto e aquilo que eu acredito de uma forma apropriada para o outro. Eu vou conseguir expressar isso e comunicar de uma forma honesta e de uma maneira que eu não vou violar o direito do outro, tá? Porque o que acontece? Quando nós temos uma forma de pensar, uma convicção, alguma coisa, a gente pode ir para dois extremos, que são extremamente perigosos, dois extremos perigosos, que é o da passividade. Eu não penso nada, eu não sinto nada, eu não tenho convicção nenhuma, o que você falar, o que você decidir, está feito. Ou nós podemos ir para outro extremo, que é o da agressividade. O que eu penso, o que eu sinto, o que eu acredito, é assim, pronto e acabou. Tá? E aí, o que acontece? Né? Nessa ministração, nesse seminário que eu falei aqui, que eu indico esse livro, ele vai falar sobre isso. Nós vamos ter a forma, né, agressiva e a forma passiva, e às vezes a gente oscila entre esses dois nos nossos conflitos, a hora que eu ataco com a agressividade e a hora que eu me defendo com a passividade, mas eu não tenho a resolução em si. Tá? Então, para Goleman, que é o pai da inteligência emocional, é expor os seus sentimentos e preocupações sem ira e sem passividade. Então, Goleman resume isso. A assertividade é eu conseguir expor meus pensamentos, expor minhas preocupações, meus sentimentos, sem ira, sem agressividade e também sem passividade. Tá? E aí a gente vai encontrar esse equilíbrio. O nosso desafio como indivíduo na comunicação é não sermos nem passivos e nem agressivos, mas nós sermos assertivos. E é um treino, é algo que nós precisamos treinar, tá? Várias são as definições de assertividade, a qual se origina a palavra latina do verbo asserere, que significa chamar para si, reivindicar, dizer e defender. Assertividade não é um traço de personalidade ou uma característica inata, pode ser aprendida e desenvolvida através de um treino sistemático. Então, o nosso desafio é nós treinarmos a assertividade. Por isso que vem de novo aquela palavrinha que eu gosto tanto, intencionalidade. Eu tenho que me comunicar, eu tenho que me relacionar, e na minha comunicação, na minha relação no dia a dia, eu tenho que começar a prestar atenção. Se eu sou uma pessoa sempre passiva, se eu sempre deixo as pessoas decidirem, se eu sempre deixo as pessoas... Eu costumo dizer, eu já atendi uma mulher casada, e eu falei com ela sobre isso. Porque inclusive dentro da igreja, existe muito a questão da passividade travestida de submissão. E aí, para nós termos um relacionamento em paz, uma falsa paz, eu não tenho vontade, eu não tenho voz. E aí, por isso, muitas mulheres adoecem. Mulheres cristãs, mulheres de Deus, devotas, piedosas,
mas adoece porque elas não têm voz, elas são passivas. Tudo o outro decide. A mulher não sabe nem o que gosta de comer, gente. Vocês já viram isso em algum lugar? Ah, amor, vamos comer uma pizza? Aí tá todo mundo, e aí perguntam para ela, o que você quer comer? Aí ela vira assim, amor, o que a gente gosta de comer? Como assim, gente? O que a gente gosta de comer? Sangue e fogo, né? Ter, né, aquelas coisas, gostos parecidos, né, iguais às vezes, tem. Agora, tem pessoas, prestem atenção, gente, começa a observar, vocês precisam ser pessoas observadoras, que elas não têm mais gosto, elas não têm vontade. É só o outro. Isso aí enche o saco. Uma hora não vai dar certo, uma hora vai explodir. Por quê? Porque a pessoa se anula. E aí vem a questão, renúncia é uma coisa, onde eu falo nos atendimentos e até nos seminários de casais de família. Renúncia é uma coisa extremamente importante para o casamento, para o relacionamento, mas existe muita coisa que é a pessoa se anulou, está sem identidade. Já não é mais renúncia, já anulo. E aí o que acontece? Chega o fim do relacionamento, ou chega uma crise, e a pessoa fala assim, mas o que aconteceu? Eu fiz tudo que você queria. Esse é o problema, fez tudo que o outro queria. E aí fez tanto que aquela pessoa, ela olha assim e fala, realmente eu não sei o que aconteceu, perdeu, eu não sei, realmente você fez tudo. Mas o que acontece? Essa pessoa, ela começou a se relacionar com ela dentro de você, porque você se perdeu. E aí é ela com ela mesma, ela dentro de você e ela. Não tem, perdeu a graça, perdeu a conexão, tá? Então isso é muito importante, porque nós cuidamos de pessoas, nós aconselhamos pessoas, nós lideramos pessoas, nós influenciamos pessoas. Desde que você está aqui nessa aula e fala assim, mas eu não lidero ninguém, não tenho cargo nenhum na igreja, não estou em liderança, mas você influencia pessoas. Você tem mulheres, você tem homens, você tem amizades, você tem família, e aí você pode estar vendo situações assim, onde a pessoa perdeu a sua identidade, ela se tornou uma pessoa passiva nos relacionamentos, e isso adoece profundamente uma pessoa, porque ela não tem voz, ela não existe a partir dela mesma, ela existe a partir do outro, tá? Então isso aqui é muito importante, tá bom, gente? Ó, assertividade não é um traço da personalidade ou uma característica inata. Pode ser aprendida e desenvolvida através de um treino sistemático, no qual as profissões orientadas para a pessoa devem investir com o objetivo de atingir uma comunicação sem violar os próprios direitos nem os dos outros. Então, o que é? Eu tenho que começar a me comunicar, a me relacionar e olhando todos esses processos. Se eu sou agressivo na minha comunicação, se eu sempre imponho, se é sempre do meu jeito, e eu falo de uma forma que machuca, que impõe, que tira a voz do outro, ou se eu sou talvez aquela pessoa que só aceita a opinião do outro e a decisão do outro, e eu me torno uma pessoa passiva, tá? Então eu posso violar os meus direitos ou violar os direitos dos outros, e isso não é bíblico. Nós temos direitos e temos deveres, deveres e direitos. Esse tipo de comportamento comunicacional promove a autoestima. Então, ser assertivo, o que vai te ajudar? Vai promover a autoestima, a resolução do problema interpessoal. O conflito vai ser resolvido, não vai ser colocado para debaixo do tapete. Né? Como eu falei, nada que é enterrado vivo vai morrer. Uma hora ele vai estourar. Às vezes estoura num sintoma físico, psicossomático. E, então, quando eu tenho assertividade, eu melhoro o relacionamento e permito que uma maior satisfação nas relações melhorem as minhas emoções. Tá? E aí, 2 textos para a gente finalizar. 1 Tessalonicenses 2:8 e Hebreus 13:16. Pamela, eu perdi aqui o time da sua pergunta. Depois você faz para mim lá no PV, como ressignificar. Manda para mim lá no PV que eu te explico. Eu perdi aqui, eu não vi. 1 Tessalonicenses 2:8 e Hebreus 13:6. Gente, vai cair. Eu queria só ler esse texto com vocês, mas vai cair. Eu preciso fechar aqui. Vou precisar fechar para mim não perder a gravação, tá? Que eu tô gravando. Aí, se vocês quiserem entrar e puderem entrar só mais 5 minutinhos, a gente já vai orar.
Já encerrou o conteúdo, tá? Beijo. Vou ter que fechar aqui.